Olá pessoal, Francis Lopes falando aqui mais uma vez. Gente, eu tinha já falado aqui nas minhas redes sociais, logo em seguida, assim que eu decidi sair da política, que jamais eu iria usar as minhas redes sociais para falar de política, né? Até porque as pessoas que acompanham a gente sabem que eu sou cantor, toda a vida a gente sempre divulgou as nossas músicas aqui, um pouco da nossa trajetória, só que nós temos aqui um caso especial. Mais uma vez, eu tenho um irmão candidato a prefeito aqui na cidade de Simplício Mendes. E eu vou pedir licença aqui às pessoas que acompanham a gente justamente para falar disso. Ele já está com sua candidatura registrada e nós vamos falar um pouco aqui da trajetória dele. Tá? Eu acho que quem acompanha a gente aí há muito tempo sabe do envolvimento da minha família na política aqui de Simplício Mendes e da região. E a gente está aqui hoje para mais uma vez falar um pouco da nossa trajetória política, principalmente do Avelar Lopes, meu irmão, que é o candidato a prefeito aqui de Simplício Mendes neste ano de 2024. E a gente está aqui para falar um pouco disso, né? E eu vou começar, antes de apresentá-lo, né? Eu já falei o nome dele. Ele foi vice-prefeito da cidade de Simplício Mendes, desta cidade a qual nós estamos falando. Foi secretário de Esporte e Cultura de Simplício Mendes. Foi secretário de Saúde de Simplício Mendes e mais várias outras coisas aqui, mas nós vamos falar aqui por parte. Eu vou saltar isso e vou lá para onde ele foi vice-presidente por 3 anos e tesoureiro por 4 anos da COSEMES, Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Foi membro titular por 7 anos da Comissão Intergestora Bipartite, que daqui a pouquinho ele vai falar sobre isso. Realizou 52 CJOFs, Semana de Jogos e Férias, durante 26 anos em Simplício Mendes, na ABB. Ex-prefeito de Floresta do Piauí, a cidade onde nós nascemos. Secretário de Obras da cidade de Floresta do Piauí e empresário e professor de Ciências de Simplício Mendes. O nome dele é Avelar Lopes, está aqui comigo e vai falar um pouco aqui porque, em quais circunstâncias ele atualmente agora é o principal candidato da oposição de Simplício Mendes, candidato a prefeito, né? Ele vai falar aqui o que levou ele a ser candidato, mas antes dele falar, vai dar as boas-vindas aqui, né, Avelar, para os nossos seguidores, principalmente aqui da nossa região, né, e vamos falar de cada um desses itens aqui. Né? Antes de falar das propostas, né? Seja bem-vindo aqui às nossas redes sociais. Ok, irmão Francis Lopes, é um prazer muito grande estar aqui invadindo, né? As suas redes sociais estão bem acessadas, Brasil afora, e dizer assim, eu costumo falar que Deus tem um propósito na vida de todos nós, e eu acho que eu estou hoje como candidato a prefeito de Simplício Mendes, é porque Deus colocou na minha vida esse propósito. Deus me propôs, né? Através, evidentemente, das pessoas que me convidaram. E eu confesso que eu não tinha imaginado, principalmente para agora, de acontecer tal fato. Mas o destino, a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Deus prepara essas coisas para a gente. E eu acho que quando a gente recebe uma missão dada por Deus, a gente deve abraçar com garra, com força. E se eu estou hoje candidato a prefeito de Simplício Mendes, é porque, primeiro, Deus quis, né, que eu fosse. Segundo, o grupo político que hoje me dá sustentação, né, os partidos, as lideranças, os candidatos a vereador, porque esse grupo também quis. E, depois de Deus, eu ainda acho que o principal é o povo, né? Porque o povo é quem determina, depois que Deus nos lança de candidato, que coloca esse propósito na vida da gente, é o povo quem
decide o que é que vai acontecer na nossa trajetória. Então nós estamos ainda iniciando a nossa campanha para valer agora. Agradeço a todos os convencionais que me escolheram, ao povo de Simplício Mendes que me abraçou, primeiro na pré-campanha e agora já na campanha, e dizer que eu estou preparado para, durante esse período aí de 45, 50 dias, a gente percorrer todo o nosso município, cidade, interior, povoados, assentamentos, todas as localidades desse nosso imenso município, para que as pessoas possam trocar ideia com a gente, né? Falar das nossas propostas, né? Das nossas ideias, para fazer com que Simplício Mendes seja um município desenvolvido, para fazer com que Simplício Mendes volte a crescer, principalmente naquilo que a gente mais priorizou, que foi o serviço de saúde. Serviço de saúde não só de qualidade na cidade e no interior, mas também, além da geração do serviço público de saúde, você também tem que se preocupar em gerar emprego e renda. E é exatamente indo atrás do serviço público de saúde que você consegue também gerar emprego e renda para as pessoas do nosso município. É isso aí. Nós vamos falar das propostas aqui para Simplício Mendes, as suas principais, claro, porque infelizmente não dá para falar de todas, mas claro, tem a sua rede social, que é a Avelar Lopes, né, o Instagram. Isso, Avelar Lopes, underline, aonde tem, underline, lá vai estar disponível Avelar Lopes. Avelar Lopes, underline, aliás, arroba Avelar, underline, Lopes, Instagram. Isso aí, está disponível lá todas as propostas, né? Isso. Mas enfim, Avelar, vamos falar daqui, vamos voltar no passado. Para quem não sabe, o nosso irmão Zé Lopes foi prefeito 2 vezes aqui de Simplício Mendes, de 2004 a 2012, né? Mas quem colocou a família na política foi você. Quando achava que o voto de 16 anos ia ser aprovado ali em 88, né? Isso. E em 1992, você terminou sendo escolhido, né? Para ser o candidato a vice-prefeito aqui da oposição na época de Simplício Mendes. Exatamente. E, graças a Deus, uma chapa vitoriosa, né? Como Exatamente. foi para você ser o vice-prefeito? Fala um pouquinho disso aí, de você ter metido a nossa família, ser o responsável por ter metido a nossa família na política. E como foi para você essa experiência de ser vice-prefeito? Então, eu até então, na época ainda jovem, né? Inclusive foi papai que deu o aval, né? Até porque quando me consultaram, eu disse que ele era quem sabia, né? Ele era quem ia dizer o sim. Mas ele, naquele jeito dele, foi logo falando que eu era muito novo, que estavam querendo colocar o carro na frente dos bois, mas que eu era quem sabia. E então, como você mesmo já disse, antes eu tinha recebido uma proposta de um amigo chamado Antônio Malan Dias, de que eu deveria me candidatar a vereador, porque o voto de 16 anos... Isso em 88. Isso, seria aprovado naquele ano, né? E aí foi aprovado, mas não para votar em 88, só para votar no ano de 90. Mas como eu já estava com o meu nome de pré naquela época, então eu quis até desistir, porque o meu grande foco, né, por trabalhar no meio da juventude naquele tempo como DJ, meu grande foco, o meu público maior era a juventude, exatamente essa juventude de 16 a 18 anos. Mas aí eu continuei, fiquei na terceira suplência, para grande surpresa, porque nem eu imaginei que fosse ter tanto voto naquela época. E aí me credenciou para 4 anos depois receber o convite para ser vice-prefeito do então candidato Rui Costa Reis, ser candidato a vice-prefeito. Aceitei o desafio, história não diferente do que aconteceu agora também, aceitei o desafio naquela época, e aí então, graças a essa parceria muito grande com o grupo já formado, liderado pelo então prefeito, depois o Rui Costa Reis, a gente fez uma brilhante dupla e naquela época a gente venceu as eleições, que era considerada por muitos improvável. Vencemos uma eleição com 801 votos de maioria naquela época. Que foi muito grande na época, né? Não, a maior. A maior todas, na história. Só foi ultrapassada por Zé Lopes depois. Ele na venceu reeleição, né? Na reeleição, Tá certo. E agora nós vamos aqui. Tá escrito aqui que no seu release que você foi
secretário de Esporte e Cultura de Simplício Mendes. Isso foi nesse mesmo período, nesse mesmo período, né? De 96, porque como 92. Isso, como eu já realizava os jogos de férias, porque os jogos de férias eu comecei antes mesmo de ser vice-prefeito. Então, como eu já realizava esses jogos de férias, era muito envolvido com eventos, então o prefeito Rui, naquela época, me convidou para assumir a pasta de esporte, lazer e cultura. E foi então quando a gente realizou, graças a Deus, os melhores eventos esportivos que Simplício Mendes já teve, principalmente em campeonatos municipais de futebol de campo, futebol de salão, voleibol, que eu quero resgatar o voleibol de Simplício Mendes, que era um esporte, uma modalidade esportiva muito bem frequentada nas quadras naquele tempo. E aí a gente conseguiu desenvolver esse grande trabalho com brilhantes eventos. Foi quando começou o festejo de Simplício Mendes, lá na praça Dom Expedito Lopes, que até então ele era realizado apenas na quadra de Janir Alves Rodrigues, e a gente então, eu como secretário de Esportes, Cultura e Lazer, a gente teve a ideia de mudar o festejo lá para a Praça Central Dom Expedito Lopes, que aí foi quando começou a realização de bandas em praças públicas, exatamente nesse meu mandato como secretário de Cultura de Simplício Mendes. Já aqui, então, secretário de Saúde de Simplício Mendes por 7 anos, já foi na administração do Zé Lopes, né? Exatamente. Tendo implantado, você implantou aqui em Simplício Mendes e na região, Avelar, que são muitas coisas, o SAMU, CAPS, NASP. O que é CAPS? CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, para tratar pessoas com algum transtorno mental, com alguma deficiência nesse sentido. NASP. NASP é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né? Que aí a saúde da família, que é hoje a estratégia Saúde da Família, até então, quando eu era secretário de Saúde, era só o médico, o enfermeiro e o agente de saúde, né? O técnico de enfermagem, a equipe. Só que aí o NASP veio como Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que aí incluiu o que? Na época que a gente colocou fisioterapeuta, a gente colocou fonoaudiólogo, a gente colocou mais enfermeiro, enfim, nutricionista, outros profissionais que vieram somar com as equipes da saúde da família para desenvolver um melhor serviço público de saúde para a nossa cidade, nosso município. Está escrito aqui também que você implantou o CEL. CEL é o Centro de Especialidade Odontológica. Nas equipes de saúde da família tem também o dentista com o técnico de higiene dental, naquela época auxiliar odontológico, mas a gente fez a capacitação na época para se transformarem em técnicos em higiene dental. Ou seja, essa equipe da saúde da família, a equipe odontológica, passou a ter outros profissionais já com especialidade, que é o CEL, Centro de Especialidade Odontológica, que nós implantamos, que aí é onde tinha o dentista para cirurgia, a periodontia, enfim, especialidades que até então em Simplício Mendes não tinha e que a gente implantou, ortodontia, que a gente implantou naquele tempo. Então tudo isso aqui, SAMU, CAPS, NASP e CEL, tudo vieram na tua gestão. Isso. Como nós implantamos. Ultrassom aqui a gente sabe o que é. Ultrassom, até porque Simplício Mendes até então só tinha ultrassonografia em serviços privados. Não tinha no município para oferecer serviço para a população. E então nós compramos não só para a Secretaria Municipal de Saúde, mas compramos também um aparelho de ultrassom e colocamos no hospital de Simplício Mendes naquela época, para que chegasse alguma gestante no hospital para algum atendimento, que pudesse ser feita também a ultrassonografia lá no hospital. Certo. E aí teve também, aqui além da ultrassom, teve mutirão de cirurgias. Mutirão de cirurgia foi um programa, um projeto que a gente fez em parceria com o Ministério da Saúde, que eu não consigo entender porque é que depois que a gente deixou de ser secretário de saúde, nunca mais teve nenhum projeto desse para gerar serviço público de saúde, nem tampouco gerar o emprego e renda para a população. Esse mutirão de cirurgia, a gente operou mais de 100 pessoas, cirurgias eletivas, aqui mesmo no Hospital de Simplício Mendes, que só agora voltou, graças ao nosso governador Rafael Fonteles, que fez uma grande reforma no hospital, melhorou, ampliou o centro cirúrgico
E naquele tempo, né, que eu era secretário de saúde, na gestão do então prefeito Zé Lopes, a gente fez uma parceria com a CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde, e assim, a gente combinou, a CESAP amplia e reforma o centro cirúrgico do hospital e a Secretaria Municipal de Saúde vai entrar com os equipamentos. E aí naquela época nós compramos, né, a Secretaria Municipal de Saúde simplesmente comprou a mesa cirúrgica, o monitor paramétrico, a gente comprou o bisturi eletrônico, enfim, tudo que precisava para a realização, monitor paramétrico, tudo que precisava a gente comprou para realizar. E convidamos então na época o médico, infelizmente saudoso médico, doutor Alcides, lá de Santa Cruz do Piauí, que foi quem fez todos esses mutirões cirúrgicos aqui no Hospital Simplício Mendes. Eram várias cirurgias, ele vinha, por exemplo, na sexta, operava ali cerca de 10, 12 pessoas, dormia, no sábado operava mais outras 10, 12 pessoas, cirurgias de hérnia, vesícula, esterectomia, apendicite, cirurgias enfim, vários tipos de cirurgias que eram realizadas aqui no nosso município, que até então as pessoas só tinham direito em outras cidades e pagando caro. Mas a gente conseguiu naquela época implantar esse projeto chamado de cirurgias eletivas aqui em Simplício. E teve mais ainda desses mutirões aí, teve laboratório de análise clínicas no ambulatório. O ambulatório. Porque assim, em Simplício Mendes tinha um laboratório um pouco deficiente, assim, não muito ativo no hospital. E a gente fez uma parceria com o hospital naquela época também para montar o laboratório na Secretaria Municipal de Saúde de Simplício Mendes. E foi quando então implantamos o laboratório, botamos 5 vezes mais os tipos de exames, oferecemos esse serviço para Simplício Mendes, e aí então contratamos bioquímico, contratamos auxiliar de laboratório, enfim, geramos serviço público de saúde e ainda geramos emprego e renda para a nossa população. É muita coisa, viu? E ainda veio os aparelhos aí para mamografia, né? Sim, rapaz. Esse aparelho para mamografia, infelizmente, eu fiquei um pouco triste, decepcionado, porque foi um trabalho a longo prazo, não é? Para conseguir colocar em Simplício Mendes um aparelho de mamografia. Mamografia é um exame que toda mulher acima dos 40 devem realizar esse exame constantemente para prevenir o câncer de mama. E então nós conseguimos, em parceria com a clínica Lívio Parente em Teresina, conseguimos trazer um equipamento para cá. Mas para a gente trazer esse equipamento para cá, primeiro eu tive que fazer reunião em todas as cidades da região de Simplício Mendes, fazer reunião com todas as cidades, secretários municipais de saúde, em todas as cidades da região de São João do Piauí, incluindo, claro, São João do Piauí, para poder mostrar para eles que ao invés das pessoas saírem para fazer a mamografia nos grandes centros, na época como Teresina, Floriano, Picos, eu comecei a mostrar para eles que a gente fazendo uma parceria, referenciando o recurso do SUS aqui para Simplício Mendes, a gente iria implantar o serviço para que eles mandassem para cá, para todo mundo, toda mulher acima dos 40 ter direito a fazer pelo menos uma mamografia por ano. E nós conseguimos, fizemos a PPI, que é a Programação Pactuada e Integrada, e aí todo mundo referenciou o recurso da mamografia aqui para Simplício Mendes. Mas como já foi no meu último ano de mandato como secretário de saúde, a gente implantou, trouxemos o aparelho, deixamos montado, mas infelizmente na gestão seguinte, depois do prefeito Zé Lopes, a gestão que assumiu não deu continuidade e simplesmente devolveu o aparelho para Teresina. É o que estava escrito aqui, né? Foi retirado pela gestão seguinte, né? Exatamente. Atendimento médico e dentista, né? Em todas as localidades da zona rural e outros serviços de programas de saúde porque aqui, o interior. Aqui quando eu assumi, quando o prefeito Zé Lopes assumiu a prefeitura e eu assumi a Secretaria Municipal de Saúde, a gente só tinha atendimento médico na cidade e mais 82 Morro dos Cavalos. Vez em quando Lagoa da Caridade, ou seja, no interior apenas 2, 3 localidades. E a gente conseguiu levar para 15 localidades o atendimento médico no interior.
Ou seja, além do atendimento médico, enfermeiro, tinha também o medicamento. A gente levava o medicamento dentro de uma caminhonete e aonde não tinha posto de saúde, ou então o posto de saúde estava destruído porque não colocavam para funcionar, a gente fazia atendimento, às vezes em residência, casa de associação, e aí a gente foi atrás também de um recurso para conseguir reformar, ampliar todos esses postos de saúde do município, incluindo o ambulatório municipal Nery Moura Fé. E aí conseguimos o recurso também no meu último ano como secretário de saúde, que eu tive que me afastar para poder ser candidato em Floresta. E aí então a gente deixou o recurso em conta conseguimos o recurso, e a gestão seguinte foi quem fez essa ampliação e reforma dos postos de saúde. Na época, o Ministério da Saúde só disponibilizava o recurso para ampliação. Foi o que eu fiz. Onde a gente atendia numa casa de associação, por exemplo, na Betânia. A Betânia a gente atendia na casa de uma associação. Eu conversei na Bipartite, que era esse órgão que eu fazia parte, se eu podia fazer um projeto dizendo que era ampliação, mas como o recurso era um recurso de cento e tanto mil na época, se eu não me recordo, 120 e poucos mil reais, eu perguntei que tal eu colocar essa comunidade, um assentamento, Betânia, que foi inclusive criada pelo Padre Geraldo. Eu perguntei se eu poderia colocar no meu projeto que era ampliação, né? Sim. Porque o atendimento era na casa da associação. Eles falaram que não tinha nenhum problema. Se o recurso desse para o recurso da ampliação desse para a gente construir o posto, eu podia fazer. E assim a gente fez. Foi aprovado na Bipartite, na Tripartite em Brasília. E aí a gente recebeu o recurso para ampliar o posto de saúde da cidade de Simplício Mendes, o ambulatório Nery Moura Fé. Antes, a gente já tinha construído a unidade de saúde lá do bairro São Francisco, na nossa gestão do prefeito Zé Lopes. E aí conseguimos a ampliação do ambulatório municipal Nery Moura Fé, conseguimos a ampliação do posto de saúde do Moreira, conseguimos a ampliação do posto de saúde do Morro dos Cavalos, conseguimos a ampliação do posto de saúde da Formosa, da Lagoa da Caridade, do 82, na Várzea Grande, era totalmente abandonado. A gente conseguiu também o recurso para lá, não sei se foi feito o serviço. Na Betânia, como eu falei, era casa de associação, mas a gente colocou como ampliação, e então veio o recurso, e hoje na Betânia tem um posto de saúde, graças a essa nossa luta para conseguir lá para Betânia também esse atendimento médico. Aliás, a construção do posto de saúde. E em outras localidades a gente atendia em colégio velho, abandonado, e uma unidade móvel odontológica. Veja bem, nós conseguimos também na época uma unidade móvel odontológica, que era uma van toda equipada, não é, com consultório odontológico. Então a gente ia para os interiores onde não tinha o consultório fixo e levava essa unidade móvel odontológica para o atendimento, fazer a prevenção das pessoas em toda a zona rural do nosso município. É coisa que, rapaz, olha, gente, nem eu que sou irmão dele devido às nossas correrias por aí afora, eu sei do que ele já fez por essa cidade aqui, né? E parabéns, viu, Avelar? Parabéns. A luta foi e aqui tem mais, gente. Tem muita coisa aqui, ó. Foi vice-presidente por 3 anos e tesoureiro por 4 anos do COSEMES. Explica pra galera o que é Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Todo município tem um Conselho Municipal de Saúde, né? Onde geralmente não, sempre é o secretário, o presidente, não é? O conselho ele é formado por profissionais da saúde e do estado e do município, e por associações, entidades, igrejas, enfim. E então, como todos os municípios têm o seu conselho, existe o Conselho Municipal de Saúde e todos esses conselhos formam o COSEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Então eu fui vice-presidente por um período de 3 anos e meio, fui tesoureiro desse COSEMES também, assumi a presidência algumas vezes, né, como vice-presidente, e às vezes o presidente se afastava e eu assumia, e era aí aonde eu descobria aonde
as portarias que o Ministério da Saúde lançava. Porque quando o Ministro da Saúde lança uma portaria nova, aonde ela é discutida? No COSEMES, juntamente aqui com a bipartite, que é a Comissão Intergestora Bipartite. Essa bipartite funciona da bipartite você foi titular por 7 anos. Durante os 7 anos que eu fui secretário, eu fui titular, porque tem o titular e tem o suplente. E eu consegui, dentre esses membros da bipartite, que são 16, 8 de 8 cidades do interior do Piauí e 8 representantes do Estado, ou seja, o secretário estadual de saúde e mais diretores de unidade de saúde, como, por exemplo, o diretor do HGV, do HUT, enfim, diretor da Anvisa estadual. Em Teresina, geralmente o secretário municipal de saúde de Teresina, ele participa. Mas tem que o de Teresina, tem o de Parnaíba, tem o de Piripiri, pelo menos no meu tempo era assim. Dos 8 secretários que eu fui membro durante 7 anos, eram eu aqui de Simplício Mendes, era o de Teresina, 2, Piripiri, 3, Parnaíba, 4, Oeiras, 5, Picos, 6, Água Branca, 7 e Piracuruca, 8. Esses municípios foram os que ficaram mais, eu acredito que todos eles, esses que eu falei, foram membros titulares durante esses 7 anos, porque onde a gente era secretário, os prefeitos foram reeleitos e na primeira reunião da nova gestão do prefeito, a gente já tinha toda uma experiência, aí os outros já escolhiam a gente para fazer parte. Na realidade, quem escolhia era o COSEMES, Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Então, ele já escolheu aquelas pessoas que já sabiam como proceder lá na Comissão Intergestora Bipartite. E foi aí onde eu consegui aprovar muitos desses programas, como, por exemplo, o SAMU. SAMU, de Simplício Mendes, era para ser uma ambulância básica, apenas com socorrista, um técnico de enfermagem, um enfermeiro. E nós, na época, conseguimos 9 ambulâncias do SAMU. Por que nós conseguimos 9 ambulâncias? Porque nós fizemos um projeto não só para Simplício Mendes, mas para a região toda. Colocamos ambulância em Conceição do Canindé, em Queimada Nova, em Campo Alegre do Fidalgo, colocamos em Santo Inácio do Piauí, colocamos em Pailandim. Aqui nós deixamos 2 avançadas. A ambulância avançada do SAMU significa que tem o médico, é uma UTI móvel na realidade, é o médico, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem e é o socorrista. Agora você imagina o tanto de emprego que nós conseguimos gerar com esse tanto de ambulância, não é? Aqui no nosso município. Ou seja, vários médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, socorristas, que é o motorista, que é o mesmo motorista. Então nós conseguimos gerar todo essa quantidade de emprego e renda automaticamente para a população de Simplício Mendes. Esse CAPS, a portaria do CAPS, gosto sempre de repetir, Simplício Mendes hoje só tem um CAPS graças à nossa visão, modéstia à parte, de ver que na portaria só podia ser para município com 20 mil habitantes e Simplício Mendes só tinha 12 mil naquela época. Né? E o que é que acontece? Eu tive a ideia, Deus me iluminou, eu tive a ideia de fazer um projeto consórcio. Como Simplício Mendes não tinha 20 mil habitantes, eu coloquei Bela Vista, que fica aqui pertinho. Como Bela Vista e Simplício Mendes não conseguiram atingir os 20 mil, eu coloquei o município de Isaías Coelho. Aí então fechou os 20 mil. Coloquei Isaías Coelho por quê? CAPS é Centro de Atenção Psicossocial. E Isaías Coelho tem umas regiões na zona rural que infelizmente tinha muita gente que necessitava, que a gente fez um estudo qual era o município que necessitava mais desse serviço. Então nós colocamos Isaías Coelho no nosso projeto, levamos para a bipartite, que é quem aprova, a bipartite aprovou, né, o nosso projeto, e foi para a tripartite, que aí a tripartite, como a bipartite é formada por bi, é o quê? Municípios, Estado, tri, municípios, Estado, Distrito Federal, que é o Ministério da Saúde, no caso. Então, quando chegou em Brasília, o nosso projeto foi aprovado, mesmo sem ter nenhum artigo na portaria
que dissesse que podia fazer o CAPS em consórcio. Foi o que aconteceu? A tripartite aprovou o nosso projeto. O ministro da Saúde, o então Temporão, ele fez um aditivo na portaria dizendo que, a partir dali, os municípios do Brasil podiam fazer o projeto CAPS em consórcio com mais 1, 2 ou até 3 municípios para atingir o coeficiente de 20 mil habitantes. Então nós tivemos essa ideia e graças a Deus foi aprovado e logo em seguida a gente implantou o CAPS. O CAPS é um programa tão importante, mas tão importante, que eu tenho 2 exemplos aqui em Simplício Mendes. Infelizmente hoje em Simplício Mendes a gente anda pelas ruas e encontra muita gente com algum tipo de deficiência, principalmente no sentido da bebida alcoólica, de algum transtorno. E aí, o que é que acontece? Naquela época, nós tínhamos 2 símbolos de pessoas desse tipo. Um com um transtorno mental, que não tinha tratamento, que não tinha cuidados especiais, e outro era a bebida alcoólica. Eu falo isso porque ele mesmo me autorizou. Pode me citar como exemplo. O da bebida alcoólica é o tão famoso e conhecido Zé Dinês. Zé Dinês, ele estava no hospital há mais de uma semana internado. Me informaram que ele estava no hospital. Fui lá, pegamos ele, levamos para Teresina, internamos lá em Teresina, no centro de recuperação, para poder fazer o tratamento em Zé Dinês. Primeiro foi para o hospital, né? Quando melhorou, a gente colocou no centro de recuperação de álcool e droga. Então, o que é que acontece? Zé Dinês recuperou-se. Bem conhecida, uma figura bem conhecida. Né? Recuperou-se. Levamos para a nossa casa de apoio em Teresina. Passou lá 3 meses, como a casa fica ali na Areolinho de Abreu, próximo já saindo ali do Pão de Açúcar, próximo e já chegando na Frei Serafim. Zé Dinês era uma das pessoas que passeava na Frei Serafim, deixou de ser um alcoólatra em Simplício Mendes para ser um turista na Avenida Frei Serafim, em Teresina, passeando. E eu disse para ele, quando ele saiu da clínica, do hospital e foi para a clínica: Zé Dinês, o médico me falou que se você for para Simplício Mendes e voltar a beber, infelizmente você não tem mais nem 3 meses de vida. Você quer se tratar ou quer morrer? Fui bem claro. E ele disse: eu quero me tratar. Fala assim, todo mundo sabe, né? Então o que é que acontece? Eu peguei, deixei Zé Dinês na casa de apoio, botei uma pessoa para cuidar dele. Eu disse: Zé Dinês, nós vamos te recuperar. Tu quer? Porque primeiro a pessoa tem que querer. Isso tudo eu mantinha contato com a família dele aqui. E aí, quando ele disse: quero, hoje está Zé Dinês, um cidadão de bem, verdade, respeitado por todos, comportadíssimo. A outra pessoa chama-se Pedão. Quem é que não lembra em Simplício Mendes do famoso Pedão? Uma figura folclórica, né? De Simplício Mendes, vivia nas ruas da cidade. Pedão, para quem não sabe, Pedão, quando estava com sede, quando estava com fome, ele chegava aí: comida, rapaz, me dá comida, rapaz. Ele pedia, não falava direito, né? Mas a gente entendia. E quando ele estava com sede, abismem-se, Pedão bebia água do esgoto. Ele ia no esgoto, de vez em quando a gente passava pela rua, encontrava, a gente tirava ele: Pedão, tá errado, vamos ali procurar uma água para você. Ele bebia água do esgoto. Nós pegamos Pedão, dizemos: não precisei levar Pedão para Teresina, nós botamos Pedão só para onde? Aonde? No CAPS de Simplício Mendes, que era ali na praça Isaías Coelho, onde hoje funciona a escolinha de Genir Alves Rodrigues, um anexo da escolinha. Então o que é que acontece? Pegamos Pedão, botamos lá no CAPS, tínhamos lá a equipe de psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, fisioterapeuta, enfim, assistente social, tudo para tratar de Pedão, à disposição de Pedão, evidentemente, e os outros pacientes. Foi o que aconteceu, o tempo foi passando, como tinha um artesão, Ronaldo Zecão, também ia para lá para ensinar eles a fazerem algum tipo de artesanato, e tinha também, de vez em quando, animação. A gente levava para lá um sanfoneiro para animá-los, né? E o Pedão, eu nunca esqueci, quando eu cheguei um dia no CAPS, estava Pedão com o celular de lado, né? Que as meninas tinham me pedido para comprar um celularzinho para ele. Ele estava com o celularzinho de lado e Pedão no pandeiro. Evidentemente que todo desafinado, igual eu, que não sei tocar pandeiro,
mas Pedrão estava lá participando do forró pé de serra, que a gente sempre colocava no CAPS. O que é que acontece? Tiramos uma pessoa que estava bebendo água de esgoto na rua, aí você já sabe o transtorno que essa pessoa tinha, e fizemos a inclusão social dessa pessoa. Tudo isso a gente teve um apoio muito grande na época do seu PP, o saudoso PP, família dele, com a dona Rosara, sua esposa, toda a família, e nós ajudamos ele, como o seu PP era quem cuidava dele, a gente começou a dar esse apoio. E aí a gente, graças a Deus, porque isso é Deus que coloca na vida da gente essa missão. Graças a Deus a gente conseguiu recuperar o Pedrão. Infelizmente passou um período e acabou falecendo, mas porque evidentemente ele tinha muitas consequências, muitas sequelas do que já tinha passado, já tinha consumido, do que já tinha passado. E graças a tudo isso, Avelar, esse trabalho no SAMU, no CAPS, NASF, CEL e cirurgia e mutirão e outras coisas, você ficou bem conhecido aqui na região, né? Porque o trabalho ele foi se expandindo para a região de Simplício Mendes. E graças a isso surgiu o convite e a possibilidade para ser prefeito de Simplício Mendes, que é uma cidade que a gente costuma dizer que é neta de Simplício Mendes, né? Pois é, convidado para ser prefeito de Floresta. Convidado para ser candidato a prefeito de Floresta do Piauí, isso aconteceu em 2012, né? E você foi e saiu vitorioso, graças a Deus, e fez um bom trabalho lá, juntamente com o nosso prêmio Milton, né? E todos que lhe apoiavam, e de repente deixou sua marca por lá, né? E hoje ou seja, depois que você foi prefeito em Floresta e fez o seu trabalho lá, que o Milton ficou como prefeito, você foi secretário de obras, ficou sendo secretário de obras, foi o seu último cargo público, foi secretário de obras lá em Floresta do Piauí. Você fala um pouco da sua passagem por Floresta? Com prazer. Uma passagem rápida aí, um resumo. Uma pincelada, rápido, né? Uma pincelada. Então, nós fomos como foi essa experiência de sair daqui de secretário? Foi praticamente 7 anos de secretário 3 meses de secretário de saúde. Deixou sua marca aqui ao lado do nosso irmão prefeito Zé Lopes, na época. E de repente foi candidato a prefeito em Floresta do Piauí, saiu vitorioso. Como foi a experiência de sair de secretário para ser prefeito? Então, a gente não, quando recebe um convite desse, a gente tem que analisar, né, muita coisa. Na época que eu fui para a Floresta, aqui em Simplício Mendes, o nosso irmão Zé Lopes, como todos sabem, ele estava sem candidato a prefeito. Aconteceu aquele problema que tinha um pré-candidato que perto das convenções desistiu, foi apoiar o grupo adversário. E então a gente estava naquela conversa, vai, mas não vai para a Floresta, e acabou que, como a gente não tinha candidato aqui em Simplício, né, assim, candidato lançado pelo Zé, né, na época. Então eu acabei indo para a Floresta. Graças a Deus fomos bem sucedidos lá. Eu costumo dizer que fui para lá com o intuito de somar com o grupo que já estava lá há 16 anos na oposição. E graças a Deus a gente foi bem sucedido. Conseguimos realizar em Floresta o nosso objetivo, que era acabar com a sede, no sentido de que o município era praticamente todo abastecido a caminhão-pipa. Até a cidade, tinha muitas localidades da cidade, muitos bairros, ruas, que eram abastecidas via caminhão-pipa. E aí a gente viu esse problema e eu só lembrei, costumo dizer, de quando a gente era criança lá em Floresta, e lá nos Patos, na realidade, onde a gente nasceu, que a gente pegava e ia buscar água numa distância mais ou menos de... A gente achava tão longe naquele tempo, que era de jumento, mas era uma distância apenas talvez de uns 2 quilômetros, não é? A gente ia pegar água de jumento, 2 a 3 quilômetros, eram uns 3, aqui de Floresta para Simplício, aliás, de Floresta para os Patos, são 6 quilômetros. Então eu acredito que onde a gente ia pegar água de jumento era uma média de uns 3. Mas a gente ia pegar água de jumento na anca, né, do barril. E então eu vi aquela cena, né? Eu era criança ainda na época, mas vi aquela cena, não que estava acontecendo carregando água de jumento, mas estava de caminhão-pipa. E eu achava que em pleno século XXI o povo já tinha direito de ter a água na torneira
sendo abastecida via a distribuição de cano, né, subterrâneo, para que as pessoas pudessem, não só para beber, mas para tomar banho e cozinhar, enfim, os afazeres de casa, que você pudesse ter água na sua torneira. Então nós começamos esse trabalho pela cidade, pela zona rural, e saímos de lá não com um problema totalmente solucionado, porque eu fiquei apenas 4 anos como prefeito de Floresta. Fiquei porque essa foi a minha missão quando eu fui para lá. Foi a minha missão, não porque o grupo disse, você vem para ficar só 4 anos, nós não fizemos acordo nenhum. Era uma missão que eu mesmo tinha combinado comigo que eu só ia ficar 4 anos, porque a qualquer momento simplesmente poderia precisar de mim e principalmente, porque como o grupo já tinha perdido 3 eleições, eu queria que sair de lá, como a minha gestão estava sendo aprovada pelo povo, eu queria que a pessoa que eu deixasse indicada ficasse eleita em Simplício Mendes. Aliás, em Floresta do Piauí. O que é que acontece? Graças a Deus, eu tive uma vitória por quase 60% dos votos e colocamos o meu primo, que já foi para quase 70%, ou seja, graças àquela nossa gestão. Porque quando você faz uma gestão contra 4 anos de um prefeito, ou 8, é mais fácil, porque o povo vai comparar os seus 4 anos com aqueles 4 anos daquele ex-prefeito ou 8. Agora, quando você faz uma gestão que o povo compara aqueles seus 4 anos com os 16 ou 20 para trás, fica mais complicado, porque ele vê o seu trabalho de apenas 4 anos e compara com aquele dos outros gestores anteriores. E então isso foi muito difícil para mim, porque eu tinha que mostrar serviço, não em 4, porque você passa um organizando, principalmente quando você pega de um só grupo durante muito tempo. Então o que é que acontece? Eu fiquei 1 ano organizando e depois outros 2, 2,5 trabalhando para que, quando eu lançasse o candidato, as pessoas pudessem reconhecer o meu trabalho e aprovar. E graças a Deus, esse trabalho foi aprovado nas urnas, quando apresentamos o nome do Milton, que hoje ainda é prefeito lá, que foi para a reeleição, praticamente candidato único, teve um candidato, mas ele ganhou com mais de 85% dos votos. E agora, o Milton está lançando outro candidato que é único. Ou seja, isso está acontecendo porque teve uma base. Qual foi a base? Aquele trabalho que nós realizamos de 2013 a 2016, porque quando você vai fazer um prédio, para ele não cair, você precisa fazer um bom alicerce. Você precisa de uma boa base. E foi isso que a gente trabalhou em Floresta do Piauí. Fazer a base para que, a partir dali, conseguisse ampliar aquela obra, aquela construção, para que ela não viesse a cair facilmente. E hoje, graças a Deus, Floresta está lá com o seu desenvolvimento, continuado, como eu falei, pelo meu primo Milton, que indicou agora o Cláudio Honor, que é candidato único, e com fé em Deus, vai continuar dando, vai fazer a continuação daquele trabalho iniciado por mim, passado pelo Milton, e agora, com fé em Deus, passado para o Cláudio Honor a partir de 2025. O importante é que deu certo, né? Glória a Deus. Voltando para Simplício Mendes, Avela, você tem um trabalho, acho que inédito, que eu não sei se isso tem no Brasil. É uma semana de férias que existe aqui, chamada SEJOF, né? Que a SEJOF significa Semana de Jogos de Férias, né? Durante 26 anos já. Exatamente. Eu era pequenininho, mas eu lembro quando começou, viu? Brincadeiras à parte, gente. Eu estava lá desde o início, né? E de repente, você fez uma com sucesso esse ano, novamente, né? Graças a Deus, a 52ª. Segunda, né? 52. São 52 SEJOFs. E isso não envolve só a região de Simplício Mendes, né? Tem as outras cidades também envolve que participam. As cidades vizinhas, né? Exatamente. Tem as outras cidades que participam, tem a zona rural do nosso município, os povoados do interior, sempre participam. E a gente criou isso quando eu tive a ideia, numa conversa lá na BB, aqui em Simplício Mendes, a gente teve a ideia assim, porque eu via que durante as férias a juventude, as crianças não tinham muito o que fazer, não tinham para onde ir, não é?
Os maiores já iam logo era beber, enfim, para as farras. Então, o que é que eu pensei? Precisamos criar algo para que a juventude possa se ocupar, se envolver. As crianças, os jovens, os adolescentes. E foi então numa conversa na ABB um dia com o meu amigo Tito Lívio, que era presidente da ABB nessa época, e eu perguntei para ele se ele me cedia as instalações da ABB para fazer esse jogo de férias. Até então pensando em fazer uma apenas, né? Só que foi tão bem sucedida que aí todo mundo já pediu para eu fazer a segunda. Como era no mês de janeiro, já marcamos logo para julho a outra. E aí veio sucessivamente várias semanas de jogos. Quando terminava a de janeiro, quem ficava de vice-campeão já começava a treinar para ser campeão na próxima, de julho. Ou seja, a gente terminava envolvendo as crianças na prática esportiva, na inclusão esportiva. As crianças, esses jovens e adolescentes, não era só no mês das férias que eles estavam treinando. Eles começavam a treinar logo depois que acabava uma CEJOF. Eles já começavam a treinar por questão de capricho, para mostrar para aquele adversário que derrotou naquela CEJOF, que na outra ele ia conseguir ganhar. Inclusive tem muitos times que passaram vários anos consecutivos ganhando a CEJOF. Esse ano mesmo teve um time chamado Luxúria, que são nomes criados todos durante os jogos de férias. Tem nome de todo jeito, ladrão de galinha, Luxúria, enfim. Esse ano o Luxúria foi para 4 finais. 4 finais. Das 4 foi campeão em 3. Então só ficou vice-campeão em uma. O que é que acontece? Luxúria, né? É uma luxúria, ganhou tudo, quase tudo. Ganhou tudo, porque vice também é a vitória, né? Então o que é que acontece? A gente começou tudo isso e paramos um período durante a pandemia. Depois da pandemia, a ABB, juntamente com a Secretaria Municipal de Esportes, resolveram fazer uma. Eu fiquei de fora, né? Então depois eu pensei em não fazer mais, Mas no ano passado, em dezembro, quando eu fiz uma programação do Réveillon, eu coloquei: aguarde em julho, 52ª semana de jogos de férias. Olha o que é que o destino prepara para a gente. Eu disse que ia fazer quando não tinha nem ideia que eu ia ser candidato a prefeito de Simplício Mendes, né? Até porque surgiu em abril esse convite para eu ser candidato. Então foi que eu pensei, fazer, não fazer, porque não dava para conciliar, mas como eu tenho um grande amigo que começou desde a primeira comigo, que chama-se Julinho, eu conversei com o Julinho e ele disse: pode deixar comigo que a gente toma a frente. Você não vai ter muito tempo devido à sua pré-campanha ainda, na época. O que é que acontece? Fomos para cima, começamos a trabalhar, formamos a equipe, várias pessoas voluntariamente nos ajudaram. Destaco aí o serviço do Tarcísio Moura, Tarcísio de Costinha, de Rita de Costinha, o Pablo de Salomão, o Cauê, filho do Juninho, o próprio Juninho que nos ajudou também. Enfim, o Helder, várias pessoas, o Wilton, meu compadre, várias pessoas que se propuseram a nos ajudar. Até porque o evento, a CEJOF, ela não é minha, ela não é da ABB, ela é da população de Simplício Mendes, ela é dos desportistas. E não é só futebol, é dominó, é dama, é baralho, é sinuca, é natação, é xadrez, é voleibol, enfim, são várias modalidades e categorias esportivas que participam dos nossos jogos de férias. Já teve ano da gente inscrever mais de 2.000 atletas nos nossos jogos de férias. Mais de 2.000 atletas que se inscreveram para participar dos nossos jogos de férias, para verem a dimensão desse projeto. E a gente fez, graças a Deus, em julho agora, passado, a 52ª, e a nossa intenção é que Deus nos dê força e coragem, disposição e condições para realizar cada vez mais esses jogos, que é muito importante para a nossa juventude, criança e adolescente. Eu estou vendo aqui, Avelar, que além de alguns itens que a gente já falou aqui, você é também empresário, você sempre trouxe, principalmente no ramo musical, né? Você sempre trouxe as maiores bandas de forró, de axé também já vieram aqui, né? E professor de ciências de Simplício Mendes. Esqueceram aí o seu primeiro aqui, quem fez o release, esqueceu
que você foi DJ, eu não encontrei aqui que tem DJ. É verdade. É. Você começou a sua vida como DJ, Fui né? DJ durante 8 anos, né? Foi por isso que daí que me popularizei, né? Assim, as pessoas me classificaram como uma pessoa popular. Começando Inclusive, como na DJ. época que você foi vice-prefeito, você era bem... Era DJ. trabalhava DJ. com o Manel do Casablanca, na época tinha casa de Exatamente. show aqui, né? Quando você começou. Isso. Foi lá onde tudo começou. E também como a Sejof, como uma brincadeira. Vai lá, não tem ninguém para tocar aqui hoje não, no som. Tu não quer não? Fui lá e aí foi começando, foi rolando. Nessa brincadeira foram 8 anos lá com o Manel do Casablanca. Pessoa por quem tenho o maior respeito, por ter me dado essa oportunidade de estar em contato, né? Todo final de semana, que naquele tempo o Casablanca abria sexta, sábado, domingo, 3 da tarde e domingo à noite. Ou seja, eram por semana 4 momentos em que a gente estava no Casablanca como DJ e ali no meio da nossa juventude toda, os adolescentes, as crianças, porque no domingo à tarde era junto com as crianças. Na realidade, foi daí, como a gente falou, foi daí que veio a possibilidade de você ser, das pessoas enxergarem, né? O pessoal da época, da oposição, enxergar você para ser um nome forte, para ser vice-prefeito da cidade, né? Exatamente. Devido ao seu envolvimento com o jovem ali, toda a juventude. Na realidade, eu sei que, apesar do tempo já ter passado aí mais de 2 décadas, essa jovialidade está dentro de você.